Olá, Mi, tudo bem? Oi, Valzita, tudo bem, amore? Olá, vamos entrando todo mundo. Salvador, boa noite. Padre Vandemir tá chegando. Manda aí, padre, para eu colocar você aqui. Oi, Berenice. Vamos todos chegando para a gente iniciar a nossa live. Hoje um momento especial, né? Tá me ouvindo direitinho, Val? Tá tudo certinho? Oi, Ângela. Saudade, amore. Mir. Oi, Aline, Roseli. Tudo bem? Ei! Muito bem! Vamos lá, vamos aí. Olha aí, todo mundo entrando, né, padre? Vamos A aí. Roseli, Roseli, boa muito noite, bem, madrinha. boa noite. A A benção, madrinha. Nana, Salvador, imagem ok, todo mundo escutando direitinho. Tranquilo. Oi, Kátia. Então, hoje a gente vai estar falando sobre os nossos inícios, né, Padre Vandemir? Exatamente, vamos revisitar o passado. Vamos revisitar o nosso passado, né? Então, É, não tão passado não assim, tão né? passado assim, né? Oi, Ana. É ruim Ana porque Paula vai ali. passando às vezes as coisas ali. Se eu fico olhando para baixo, meu olho fica fechado. É, É, eu tô cumprimentando ainda. então, Arro, tá vai todo mundo cumprimentando. entrando aí. Vamos lá. Então, padre, a gente pensou em fazer essa live justamente assim para a gente fazer uma história, deixar registrada a história do nosso grupo Mães da Esperança, né? Que Exato. assim acontece já há muitos anos, né? Acho que Deus já vinha trabalhando essa situação, essa bênção, né? Que é esse grupo já há muito tempo. Eu queria, tenho uma dúvida, padre. Eu queria Vamos lá. saber uma coisa. Manda bala. Em que momento da sua vida você se interessou esse assunto que é tão assim, a finitude humana? Em que momento da sua vida você se despertou para isso? Na realidade, antes de eu ir para o seminário, existia um grupo na Arquidiocese chamado Pastoral da Saúde. Né? E a Pastoral da Saúde, né, trabalhava, né, muito presente junto com os enfermos. E o que se percebia na Pastoral da Saúde? É quando as pessoas já estavam num estágio muito avançado, né, às vezes com uma doença terminal, alguma coisa, né, que via que às vezes não tinha mais muito o que fazer. Então a Pastoral da Saúde, ela trabalhava, né, tanto a questão da visita quanto, né, o conforto, né, para as pessoas que se encontravam enfermas. E eu fazia parte da Pastoral da Saúde na época na Arquidiocese. E surgiu a irmã Palmira, que era uma irmã japonesa, inclusive, né, do Shansta, e ela teve a ideia de trazer, né, de criar na Arquidiocese a Pastoral da Esperança, né, que era um trabalho feito, né, para trabalhar com as famílias enlutadas. E ali, a primeira formação que teve na Arquidiocese, eu estava presente. Isso eu acredito que lá por 1998, 99 talvez, né, em torno de 97, alguma coisa assim. E aí eu entrei, fiz a formação, né, da Pastoral da Esperança, e a partir dali, que dentro do curso da formação da Pastoral da Esperança, trabalha todos os temas, principalmente relacionados à escatologia, né, ou seja, a respeito do fim das coisas. E ali foi onde Uhum. começou, né, despertar um pouco para o próprio tema e, ao mesmo tempo, a vivência que nós acabávamos tendo, porque o trabalho principal da Pastoral da Esperança
era o acompanhamento das famílias enlutadas. Principalmente em que sentido? Né? O que falar, o que não falar, né? O que você faz quando chega, de repente, num velório ou diante de alguém que perdeu alguém. Né? Então, tudo isso daí era uma situação bem complicada, porque nós percebíamos ali na formação, né? Veio uma irmã Gemma, era uma irmã italiana que veio da formação. Ela era de São Paulo e ela falava, né, das realidades, tipo assim, as barbaridades que se escutava, né? Às vezes em velório, tipo assim, foi a vontade de Deus, Deus que quis, né? Então, você tem que aceitar somente assim, entendeu? Sem nenhuma parte de conseguir compreender a parte humana das pessoas, né? Uma história que a Sim, gente ouve muito, né? Que você mesmo vivenciou, né? A pessoa te chegar e falar assim, sim. você não pode chorar, né? Então, assim, na realidade a gente percebe que não existe, né, maldade da parte das pessoas, mas existe uma falta de saber como lidar, né, com as pessoas nesse sentido. E aí, a partir dali, das leituras, né, que eu fui fazendo, as coisas foram acontecendo, e no ano 2000 eu fui para o seminário. Aí, caminho de seminário normal, né, propedêutico, filosofia, aí eu já estava na teologia, isso foi, às vezes eu erro o ano, mas se eu não me engano foi em dezembro de 2005, né, Aham. que o Alan Clive faleceu, né, o filho da Rose e do Toquinho, né, que são meus padrinhos de ordenação, foram convidados depois, né, para serem meus padrinhos, em 2008. Mas se eu não me engano foi em 24 de dezembro de 2005, né, que o Clive faleceu. E aí, a partir daquilo que eu tinha de conhecimento, né, da Pastoral da Esperança, eu comecei a acompanhar como Pastoral da Esperança. E aí, o que eu percebi ali? Que o que está naquele livrinho que a gente usa, né, o nosso livrinho quase que chave, né, aquele Curando as Feridas da Alma, né? É isso mesmo, né? Aham, Curando as aham. Feridas da Isto, Alma. Naquele isto. livro falava, né, da dor da perda de um filho, né? E diante Aham, daquilo ali, né, que eu pude vivenciar, né, todo aquele processo, né, do luto e tudo, e eu comecei a acompanhar quase que semanalmente, né? Sempre estava lá, né, enchendo a paciência deles, né? E ali conversando e uma coisa e outra, e eu fui percebendo que as coisas que falavam nos livros era exatamente aquilo, né? A dificuldade de aham, saber lidar, né, com a dor, como eram diferentes, né, as situações e tudo. Então, a partir dali, né, isso foi em 2005. Né, eu acho, não sei se vai fazer mais perguntas, porque senão eu vou falando, 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 de repente tem mais perguntas que vai fazer, e eu vou na onda. Eu, quando começo a falar, parece um papagaio. Aí não, pode falando aí. eu faço a live inteira sem você perguntar o resto. Vai lá. Sozinho, né? Nossa. Então, porque quando a gente se conheceu, que foi exatamente quando a Mariana faleceu, né? E a Mariana faleceu na escola, ela teve um aneurisma, né? Minha única filha. E assim, quando menos esperei, Padre Vandemir estava lá comigo, né? Com a minha família. Então, assim, e aí nós começamos a nos encontrar semanalmente, porque você me deu esse apoio que eu sou eternamente muito grata pela sua companhia, né? E você me apresentou o seu TCC, né? Que você lembra que você me deu para ler. E aí, esse TCC também falava da Pastoral da Esperança, né? Exato. Era exatamente por isso que eu ia entrar na história do TCC, e aí eu falei, epa, pera lá, acho que ela vai perguntar isso. Eu já ia embalar na história, né? Ó, E é, aí, em pode falar. 2008, em 2008 foi, não, desculpa, 2007, né, foi meu último ano de faculdade, né, que eu estava concluindo a teologia, e veio o desejo de fazer, né, o TCC sobre a Pastoral da Esperança, né, os fundamentos Uhum, teológicos da Pastoral da Esperança, né, junto às famílias enlutadas. E quais são os fundamentos teológicos? É a fé, a esperança e a caridade. Então, o trabalho do TCC era discorrer um pouco a respeito desses três elementos, né?
é a fé, a esperança e a caridade, voltada para o assunto, né, da perda, né, do luto. E aí foi onde eu Aham. comecei a aprofundar um pouco mais, né, dentro do contexto, do que era mais mesmo luto, porque eu tinha visto algumas coisas, né, naquele livrinho, né, o nosso manual lá, né, o Curando as Aham. Feridas da Alma, ele trazia quase que tudo isso, né? As fases do luto, Aham. toda aquela coisa. E ali no TCC eu comecei a buscar um monte de outros elementos, né? Por exemplo, Aham. outros livros, né, que falavam sobre a morte, sobre a maneira com que cada religião, né, via a questão da morte. Então todo esse processo foi muito importante porque eu comecei a aprofundar um pouco mais, né, no sentido do luto, né, e como lidar, né, com o luto, né, nessa realidade toda. E, a partir dali, a intenção era trabalhar, compreender, porque essa questão, por exemplo, da escuta, do estar presente, do conseguir, né, ter a empatia, isso é algo assim que eu percebo que Deus me deu, né? Não é meu propriamente, né? Eu percebo que é algo que vem dele, porque é tão natural, sabe? Essa questão do estar, com as pessoas, de conseguir perceber e respeitar, né, o momento, né, que cada um está vivendo, porque é um momento de de emoções muito intensas. E a partir dali, né, como É. consegui compreender um pouco, né? Daí já, eu sempre gostei, na verdade, desde a época que eu fazia filosofia, eu já gostava, né, de psicologia, porque todo semestre a gente tinha uma matéria de psicologia, né? E isso Aham. parece que ia encaixando um pouco, né, uma coisa com a outra, ia ligando. E quando eu concluí o Uhum. TCC, né, inclusive no TCC, né, eu coloquei, né, dos meus agradecimentos, né, era com a Rose e com o Léo, né, que eram os meus padrinhos, Aham. que, de certa Aham. forma, ali foi a minha experiência, parece que mais intensa, porque eu nunca tinha feito um acompanhamento tão próximo. E a partir daí, naquela Aham. época, eu já falava com a Rose. Falei, Rose, esqueci de uma coisa. Na época do TCC, Hum. estava começando a pastoral aqui em Londrina, a pastoral da Esperança. Então, nós não tínhamos muitos elementos, né? E o que eu fiz? Aham. Eu comecei a ligar. O Google na época já funcionava, mas não era tão intenso como hoje, né? E comecei a procurar, Uhum. telefonei para o Rio de Janeiro, Brasília, um monte de lugares para ver se tinha algum trabalho nesse sentido. E em Belo Uhum. Horizonte existia um grupo de apoio ao luto. E aquilo me Aham. chamou a atenção. E eu sempre tive vontade de conhecer esse grupo, né? E nunca deu Uhum. certo, né? Nunca aconteceu de ser possível conhecer esse grupo. Mas peguei vários materiais, né, de alguns lugares do Brasil, e a partir desses materiais começou a surgir um pouco que um sonho, de repente, de Aham. formar um grupo de apoio, né, para famílias enlutadas. Foi o primeiro pensamento. E aquilo, inclusive, na época, eu comentei com a Rose, com o Léo e tal. E aí começou já essa questão, né, dos filhos, né, da questão do luto, né, pela perda do filho. Porque é algo assim que eu percebi que era muito intenso. Depois, É. foram acontecendo outras situações em 2013, se eu não me engano, 16 de março de 2013. Aí faleceu o Matheus, né, o filho da Da Renata. Renata. E ali Aham. também foi assim muito intenso, porque eu acompanhei desde o momento, né, em que aconteceu, né, que o tio dele que mandou mensagem, tudo, aí eu fui, acompanhei tudo, e dentro daquele processo aí começou meio que fortalecer mais ainda, né, Uhum. esse desejo de criar esse grupo, mas ainda era algo, né, que não parecia ainda tão factível, né? E aí Aham. depois, em 2016, né, a Mariana, 2016, né, não errei o ano não, né? Se eu errar o Não. ano, alguém me corrija aí. Em 2016, em abril de 2016, quando a Mariana faleceu também, tipo assim, foi muito parecido, né, com a questão do Matheus, porque desde o momento, né, que eu fiquei sabendo, eu já acompanhei tudo assim muito próximo, né? Então, Sim. aí eu comecei parece que despertar novamente, né, aquele desejo de criar, né, um grupo para o apoio, né, das famílias enlutadas. E aí eu me lembro, né, que numa das nossas
talvez primeiras conversas, mas pelo menos um mês depois, eu lembro que eu falei para você, falei assim, olha, que eu tinha um sonho, né, mas que ainda era muito cedo, né, que você não estava preparada ainda para isso. Né, mas como você era psicóloga e tudo, de repente podia ser um suporte muito importante, né, para pensar em algo nesse sentido. Porque, Sim. sendo padre, tendo alguns conhecimentos e tal, eu vi que na experiência que eu consultei na época, né, quando eu fiz o meu TCC, existiam psicólogos que ajudavam, né? Sim. E aí aquilo eu falei assim, não, eu acho que o caminho é por aqui. Parece que Deus começou, de certa forma, a suscitar, né, que o caminho Aham. era por ali. Não sabia como. Na verdade, assim, eu sempre coloco que eu nunca tenho muita clareza de como vão ser as coisas. Às vezes as pessoas Uhum. até perguntam, né? Como foi a tua... Como você resolveu ser padre? Não sei o que. Ela fala assim, não sei. Tipo assim, não é uma coisa muito... aquele negócio, aquela coisa, bom, não, foi algo que foi acontecendo assim tão naturalmente, né, nos fatos, nas coisas, e eu sempre digo, né, que eu gosto muito desse modo de agir de Deus, né, por quê? Porque ele respeita o nosso tempo, ele coloca de repente, ele vai colocando as pessoas, vai colocando as situações, os fatos, né, para que a gente possa, ao primeiro momento, conseguir enxergar e, ao mesmo tempo, assimilar o que está ao redor para fazer aquilo que ele deseja, né, que seja a nossa Exato. vida. Né? E eu me lembro também, foi um momento muito forte, lá quando o Alan Pinho faleceu, uma coisa que Hum. era muito forte na época, né, o padre Fábio de Mello, foi uma época que foi muito intenso o trabalho que ele começou a fazer no programa Direção Espiritual, e coincidentemente, muitas mães começaram a ligar no programa, contando, né, a respeito da experiência da perda dos filhos e tal. E aquilo mexia muito comigo, né? Sempre mexeu muito comigo aquilo. Eu lembro, inclusive, que daí fui eu, a Rose e o Toquinho, fomos até no show do Padre Fábio de Mello, né, depois e tal. Mas por quê? Porque as histórias, eu comecei a ouvir aquelas histórias e perceber, e a coisa foi acontecendo de uma maneira que foi surpreendente, né? Porque a partir daquelas nossas primeiras conversas, a coisa foi amadurecendo, e aí deixa eu ficar quieto, acho que tem mais perguntas, senão eu conto a história inteira. Vamos lá. Não, pode continuar, pode continuar. Qual que era a próxima pergunta? Não, era justamente isso, assim, né? O quanto é necessário o grupo de apoio, né? Porque logo que isso tudo aconteceu, eu também senti a necessidade de estar com pessoas que tivessem passado pela mesma situação que eu, né? Que foi uma das coisas que daí, então pode continuar aí que está no caminho, vai Então lá. tá bom. Então, a partir dali, né, foram várias experiências, né? Que tem muitos que a gente acaba passando, mas foram muitos fatos que marcaram muito, né? Teve a Leia também, que é a cunhada da Isso. Renata, né? Que ela estava grávida, inclusive. A Nossa, Carla, né, que é a a filha da Carla, Eliane, Carla né? da Elaine, Da Eliane. da Eliane, exatamente. Da Eliane? Elane. Eliane. Eliane. Eliane é Eliane. você. É, eu... Né? A Carla. Mas Uhum. teve bastante, tipo assim, outras situações assim, que foram acontecendo naquele período, e cada vez mais eu senti, né, que tinha que ter um trabalho nesse sentido, né, que não tinha como simplesmente deixar que isso passasse despercebido. Porque se a gente for ver em nível de igreja, nós somos muito despreparados, né, para essas realidades. Por quê? Primeiro, Exatamente. as pessoas têm medo de enfrentar, né, o sofrimento. A Eliane Torelli, isso mesmo. As É. pessoas têm medo, né, de enfrentar o sofrimento. Por quê? A gente tem dificuldade de lidar, às vezes, até com os nossos próprios sofrimentos, então você não gosta de ver o outro sofrer. Então, qual que é a É. maior tentação que nós temos? É querer, de certa forma, não ver a pessoa Fugir. sofrer. Fugir, porque daí eu não vendo é como o avestruz, né? Esconde a cabecinha dentro da terra e fica o bundão lá de fora, né? Não vê que a coisa está acontecendo.
né, como se fingisse que a coisa não está acontecendo, mas na realidade, né, está acontecendo. Então não tinha como fechar os olhos para isso. Né? Eu lembro algumas situações que, por exemplo, que quando aconteceu o falecimento de uma determinada pessoa, eu me lembro que eu fui no velório, acompanhei tudo e depois eu estava no seminário. Então eu não conseguia acompanhar de perto. E 6 ou 7 meses depois, a família se tornou evangélica. Né? Por quê? Então, Chegou, tipo assim, uma pessoa que começou, né, ir direto e conversar e não sei o que e tal, exato, e exato. levou. Né? Então, o fato de levar não foi. A minha preocupação não era essa, entendeu? Porque eu acho que, tipo assim, se estão cuidando, ótimo. Mas a Ótimo. questão é que é uma coisa que me incomodou. Eu falei assim, por que que nós não temos esse trabalho de acolhimento? Por que que a gente, tipo, É. assim, às vezes, parece que corre, né? E eu, às vezes, Uhum. eu falo, eu não tenho dificuldade de estar dentro de um velório, dentro de um sepultamento, dentro de nada disso. Por quê? Porque eu aprendi, né, que você não precisa falar de nada. Né, que o grande problema que as pessoas têm, às vezes, na questão, é tipo assim, mas o que que eu vou falar? Eu não sei. Fica quieto, cala a boca que é melhor, entendeu? Tipo assim, né, é melhor ficar quieto do que falar besteira. Né? E É. naquela época eu me lembro ainda que falava assim, gente, às vezes basta o quê? Estar ali. Assim, olha, se precisar alguma coisa, tô aqui. Entendeu? Tipo assim, Exato. não é tipo assim ficar, não chora, não faz isso, não faz aquilo, não sei o que e tal. Lembrei de outras situações. A Inês, que era minha vizinha, e a Rosana, né, que as duas morreram no mesmo acidente, né, de moto. Né, e eu acompanhei tanto, acompanhei as duas famílias. Isso foi em 1997. Foi o mesmo ano, né, que faleceram as duas. Aí foi no ano que faleceu meu pai também. Umas 4 ou 5 pessoas. Naquele ano, interessante essa experiência, porque eu tinha muito medo, né? Eu não gostava de ir em velório, né? Tipo assim, se eu fosse no velório, eu ficava 3 dias sem dormir, entendeu? Era horrível. E a partir daquele ano, né? Eu lembro que morreu o pai da Almelinda, né? Que era de oração, morreu a mãe dela, desculpa, a irmã dela naquele ano. E aquilo parece que é como se fosse uma preparação, né? Porque daí em outubro daquele ano meu pai faleceu em 97, né? E era exatamente essa sensação. Em junho daquele ano faleceu o pai de um amigo também de acidente de caminhão. E foram todas situações que eu acompanhei, né, naquela época, em 97, mesmo ainda sem a experiência da Pastoral da Esperança. Né? Mas você fala, Aham. e quando eu comecei a perceber todas essas realidades, cada vez mais aquilo ia despertando no coração, né, o desejo de fazer algo que fosse mais concreto. Né? Porque a gente não poderia ficar de braço cruzado olhando É. simplesmente uma situação. E aí foi onde nós começamos a conversar, né, e trocar ideias e as coisas foram acontecendo. Lembro ainda, né, que daí eu tinha partilhado isso até, né, e comentei com a Vânia Cristina, né, e aí ela falou a respeito que ela tinha vontade de fazer um grupo para rezar pelas pessoas, né, que perdiam os filhos e tal, que ela já fazia um pouco isso, né. Aí acabou que quase que culminou e nós começamos, né, todo aquele processo ali, né, do Grupo Mães da Esperança. E aí eu lembro que a gente começou lá no santuário, né, que é onde o senhor estava como pároco. E aí o nosso grupo começou do nada, né? Assim, a gente Exato. teve a empatia de algumas pessoas, né? Eu lembro algumas pessoas que nem tinham perdido o filho, mas que tinham Isso. essa empatia para ouvir, É, para estar junto, né? E exato. aí nós fomos assim tateando mesmo. Eu me lembro que a gente tinha as reuniões toda quarta-feira na época, né? E a gente foi muito assim para o que as mães tinham de necessidade, né? Então a gente viu que precisava mesmo ter esse espaço para falar,
né? O quanto o falar, assim, na psicologia a gente trabalha com a fala, né? Porque o falar cura, né? Então, assim, e a mãe que perde o filho é uma dor que não tem nome, assim. E o sofrimento é muito intenso, né? E aí, o que eu percebia muito, assim, que até conversava bastante com você, era a questão da inabilidade das pessoas de lidar com uma mãe enlutada, com um pai enlutado, né? Então, assim, a gente ouvia bastante pérolas, que hoje, assim, eu até entendo que eram tentativas meio frustradas, né? Exato. Mas tentativas de ajuda, né? Isso. Que hoje eu acolho com carinho, Uhum. né? Mas assim, no começo a gente não vê desse jeito, né? E as reuniões foram tomando corpo, né? Agora a gente fez 3 anos o grupo, né? Em agosto, né? Então, assim, quantas pessoas, quantas mães já passaram pelo grupo? Porque quando a gente perde, eu me lembro no começo, na primeira semana, dá a sensação assim de que o filho de todo mundo tá ali, menos o da gente, né? E aí, quando a gente vai tendo contato com as outras pessoas, você vai vendo que aquilo que você sente é normal, né? Que o luto, ele é um processo, ele é muito doloroso, né? Não importa quanto tempo, né? Se com 1, 2, 3, 10 anos, né? A gente vai sofrer muito ainda, né? Porque é uma ferida, né? Que a gente põe ali um band-aid, mas é uma montanha-russa de sentimentos, que é o que a gente conversa sempre, né? E aí nós podemos contar com alguém como você, com essa empatia e essa garra, né? De peitar isso mesmo, né? Porque aí você abriu esse espaço para acolher, né? E ainda me lembro quando você foi para a auxiliadora, você falou, não, vocês vão junto comigo, né? Então, Exatamente. assim, esse carinho, né? Porque era algo assim, né? Que quando eu fui transferido para cá, o grupo tinha poucos meses, né? Que nós tínhamos começado Sim, em agosto, eu fui transferido em dezembro, né? Saí em fevereiro do santuário. E assim, eu falei, tipo assim, não tem como, se eu deixar aqui, era muito perigoso acabar, porque não ia ter um acompanhamento, porque na realidade todo aquele processo, né, de perceber o que a gente precisava construir era muito novo. Por exemplo, se tivesse uns 3 anos, 4, acho que não teria, né? Acho que a coisa caminharia muito tranquilo. Mas naquele momento, eu falei, não, gente, só se vocês não quiserem, mas se quiser, vamos embora, né? Porque e lá também, né? Que falei que seria aqui, né? Teria espaço e teria também muitas pessoas, né? Que com certeza iriam precisar, né? Então, e foi assim, eu acho que exato. algo muito assertivo, né? Porque todo o processo ali do começo, né? Todas as experiências que nós fomos fazendo, né? Cada momento, porque na realidade é assim, cada vez que eu percebo, né? Não está pronto, né? Está em construção, né? Semana passada, semana retrasada, eu acho que foi, eu dizia assim, né? Que nós precisamos ter sempre uma consciência. Nós não somos perfeitos, estamos sendo Em feitos. construção. Construção. Então, ainda falava, né? A gente tinha que colocar uma plaquinha, né? Em construção, né? Desculpa o transtorno. Diz... Né? Então, é a mesma Exatamente. coisa, né? Em nível desse processo do grupo, porque e é interessante porque até mesmo durante todo esse processo, a experiência que a gente foi tendo, quantas vezes tipo assim, a gente fez uma coisa, putz, mas não era isso, né? Olha, o caminho acho que não é esse, talvez seja assim e tal. Erros e acertos, né? Tijolinho por tijolinho, a Ana colocou. Né? Então, É, exatamente, erros e é, acertos, assim, sem medo, entende? Porque se a gente começa a ficar, mas como que vai ser? Mas como que não sei? Nós começamos sem saber como seria. Vamos começar? Vamos. Né? vamos E eu, começar, assim, eu não né? sei, mas eu tenho, assim, eu acho que de uma maneira geral isso. Né? Tanto que a faculdade de psicologia eu comecei assim, vamos fazer, vamos. Então, assim, pensei na quinta, na segunda eu já E eu estava ajudei a empurrar, tentando vai. empurrar, né? Entendeu?
Então é uma coisa assim que esse negócio assim de eu não consigo ficar planejando demais ou ficar colocando muito, é algo assim, parece que aquilo fala do insight, vamos seguir, porque eu acredito muito que às vezes as pessoas ficam esperando, né? É como se falasse assim, Deus, né? Fala assim, né? Elaine, faça isto. Não, tipo assim, Deus ele fala de maneira muito simples, né? Que às vezes a gente quer Muito complicado, sutil. né? A gente que quer complicar É, demais, né? Quer ficar, né, escutando coisas assim que Deus ele age no cotidiano, no ordinário, no dia a dia, né? Naquilo que são acontecimentos, né? Que entram ali, né? E a partir daí, como que é um outro fato assim, muito interessante, porque a Pastoral da Esperança ela surgiu a partir do cuidado com os doentes, né, em fase terminal. Por quê? Às vezes a Pastoral da Saúde acompanhava os enfermos até um determinado ponto, aí essas pessoas faleciam. Aí eles não sabiam o que fazer com a família depois, porque ficava é, uma família é. fragilizada e tudo mais, e não sabia como lidar com a situação, né? Então, uma das coisas interessantes, né, que a Pastoral da Esperança, depois o Grupo Mães da Esperança vem trazendo é exatamente o quê? É essa percepção de que as pessoas precisam aprender a lidar melhor com a morte. Não é fácil, Exatamente, porque mas é uma não. realidade. Ainda hoje, né, uma pessoa mandou uma mensagem no meu WhatsApp, né, e a pessoa está acompanhando, inclusive. A pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, nossa, né, quantos sétimos dias, né? Quer dizer, acho que sexta-feira tinha 4, um tinha 5, outro tinha 3, outro tinha 2. Às vezes são pessoas que nós nem conhecemos, né? Porque como estamos fazendo a transmissão online diariamente, então tem pessoas de todo lugar que fazem as intenções. Aí eu falei assim, Sim, pois é, só que é interessante, né? A gente vê diariamente acontecendo. Por exemplo, se a gente abrir o obituário da SESP, todo dia, 10, 15, 8, 9, entende? e Só que agora assim, ainda parece que é uma realidade que nunca vai tocar a ó, nossa a nossa existência, né? porta, A né? nossa porta, entende? Então, é muito interessante. E às vezes, mais do que isso, nós vivemos como se nós fôssemos eternos aqui, né? A gente, É. tipo assim, né? Parece que Murrar, consegue né? perceber, exato, honrar, né? Tipo assim, Rainha Elizabeth, a Highlander, né? E a gente parece que perde a percepção, né, dessa finitude aqui. A nossa Exato. infinitude, ela é depois. Aqui é finito. E sabe, e sabe uma coisa, padre, que eu fico prestando bastante atenção? É É. que as pessoas, elas se distraem muito com as coisas do mundo, Uhum. né? As E pessoas não, aí, né? Nós. é, vai vendo, porque assim, ó, quando isso acontece, é que a gente se dá conta de que nós somos humanos, de que nós somos frágeis, É, vulneráveis, aham, finitos, né? E é. aí, como é que a gente vai lidar com isso? E aí, o que eu vi também, que ficou muito claro para mim, foi a missão mesmo, né? Uhum. O que que eu tô fazendo aqui, né? Exato. Para que eu vim aqui para essa vida, né? Quando você falou essa frase agora, eu vou rebuscar uma ideia que eu comecei e eu me perdi. Quando eu falava lá do Padre Fábio de Mello. Por que eu falei? Porque eu li um artigo dele numa revista e falava, né, de uma das mães que tinham perdido um filho e depois disso, o que ela fez? Ela criou uma associação, né, para trabalhar com as mães que passavam pela mesma situação. E ele dizia assim, né, que a dor ela pode trazer duas realidades. Ela pode tornar a pessoa melhor ou pior, entende? Porque o Aham, fato de perder não determina como a pessoa vai se portar diante daquilo, né? Então, a pessoa pode exatamente. escolher, né, simplesmente mergulhar, né, e permanecer, de repente, apenas no sofrimento, ou ela E pode no fazer com que, vitimismo, né? exato, no vitimismo, ou fazer com que
aquela perda e tal, ela encontra um sentido maior, né, em Eu tudo isso. lembro, eu lembro no dia que foi o lançamento do primeiro livro da Mariana, que você usou aquela analogia da semente do girassol, né? Eu Exato. achei muito, muito lindo, assim, porque até no velório da Mariana eu ouvi muito testemunho de pessoas que eu nem conhecia e que me disseram o quanto Mariana tinha transformado a vida deles. E isso eu escuto até hoje. Então, assim, eu vejo que esse legado, ele não podia morrer, né? Exato. Essa sementinha, ela precisava germinar, né? E foi isso que a gente casou aí, né, com as ideias e colocamos, né, em prática, né, padre? Exato. Porque a grande questão é exatamente isso, é a gente conseguir perceber que existem realidades, né, que nós podemos mudar. Mas existem realidades que nós nos deparamos com o quê? Com o nosso limite. Tipo assim, eu não posso fazer nada para voltar atrás. Eu não posso fazer nada para que isso seja diferente do que aconteceu. Mas eu posso fazer alguma coisa para que isso seja diferente do que é, né? E as três Aham, grandes perguntas, né, que às vezes a gente fica, né? Mas qual é a pergunta que nós precisamos fazer? Porque às vezes as pessoas ficam no porquê. Mas por que isso, por aham. que aquilo e tal? E é natural, gente, não é? Nós não estamos aqui com nenhum tipo de julgamental, mas para a gente perceber, né, que essa pergunta por quê, ela pode até, de repente, satisfazer por um momento. Eu me lembro de uma situação que eu acompanhei em Brasília, de uma de uma pessoa, né, que o filho havia sido assassinado, né? E a pessoa ficava o tempo todo, mas por quê? Não sei o que e tal. E aí encontraram os assassinos e descobriu por quê. Resolveu? Não. Prendeu, né? Eles foram, né? Ficaram presos, não tiveram que cumprir, né? Não sei quantos anos lá de prisão e tudo mais. Mas o porquê não resolveu. Ela sabia o porquê, mas não resolveu. Aí, às vezes as pessoas vão para uma segunda pergunta: para quê? E aí, às vezes, é um grande perigo, porque nesse para quê, às vezes a pessoa começa. Ai, alguns, né, entram na seguinte teoria: ah, não, Deus fez isso para que acontecesse aquilo. Isso é o pior absurdo, né, que a gente possa dizer, né, porque é simplesmente desacreditar da misericórdia de Deus, né? Porque o que acontece na realidade, nós nos deparamos exatamente com fatalidades, com acidentes, com uma série de coisas que, em muitas situações, podem ter a participação humana ou simplesmente ser uma situação, por exemplo, da própria vida. Porque, vamos dizer assim, o nosso corpo, ele é limitado. O nosso É, corpo, é. né, ele pode ser acometido de qualquer doença, de qualquer situação, né? Ninguém está imune, né? E Agora nós mesmo, estamos. quando morreu aquele bispo lá de Pernambuco, se eu não me engano, né? O Dom... Nossa, fugiu o nome dele. Nossa, gente. Faleceu de Covid agora, com 57 anos. É, Todo mundo, nossa, mas como que um bispo? Uai, o bispo é gente, entendeu? é, Todo mundo é gente, é. então não tem essa de por que esse ou por que aquilo. E a terceira pergunta, que talvez seja a que dê mais resultado, que é: e agora? Ou seja, diante dessa situação, o que eu posso fazer? Né? Ou seja, dá um sentido àquilo que você falava de missão, né? O que você acha? Aham. Dom E até assim, a Henrique. gente vê. Dom Henrique, falaram ali. Obrigado, Cris. Aham. E até a gente vê, assim, na logoterapia, né, que foi uma parte da psicologia que eu amei, assim, que fez muito sentido, porque, assim, a vida, ela vai nos colocando situações, né, Exato. e a gente precisa dar resposta para essas situações. E então, assim, eu não tenho mais a Mariana. E o que eu vou fazer com isso, né? Então, Exato. assim, a gente tem um tempo para
para elaborar tudo aquilo que aconteceu, porque é um verdadeiro tsunami, né? Que as Exato. coisas saem totalmente do lugar, e isso é natural, né? Mas daí a gente vai ressignificando a nossa existência e, como a Nana bem colocou ali, né? Em honra, honrando mesmo a vida daqueles que a gente teve a honra de ser mãe, de ser pai, né? De ser Exato. filho, né? E é uma coisa assim que é interessante. Eu falei várias vezes para você, falo para outras pessoas, e o que, que é importante? Quando às vezes está desanimado, ou está passando por alguma situação, por isso a gente fala, tem várias questões. Aí eu sempre pergunto, se eu fosse falar para você, se você tivesse nessa situação, né, o que, que a Mariana te diria? Né? Vamos, mãe, vamos, que a Vamos, vida mãe. passa rápido, É bem isso daí. Então, cada um né? conheceu, né, que conheceu, teve a oportunidade de conhecer os seus filhos e tal, sabe o que eles diriam. E não somente filhos, mas até mesmo, né, às vezes, por exemplo, se é, por exemplo, um filho que perde um pai, né, o que, que o teu pai te diria nesse momento? Se é um irmão que perde um irmão, o que, que a tua irmã te diria nesse momento? Aí alguns podem dizer assim, mas que nós temos casos, né, temos algumas situações, né, que foram perdas gestacionais ou de recém-nascidos e tudo mais. Né? Aí a pessoa fala, mas eu não consigo ouvir, né, meu filho ou minha filha dizendo isso, porque eu nunca ouvi a voz. E aí é o que existe o mais bonito, né, da existência. É que Deus nos deu a capacidade, né, de pensar, né, e de Ai, e de imaginar. sentir. E de sentir, E, porque eu me lembro que você fazia uma pergunta, né? Lembra da pergunta? Você lembra da pergunta? ai, tantas, Não, tantas, mas mas tinha uma que você falava, né? é, Como transformar isso, né? Essa coisa, tipo assim, essa coisa concreta de pegar a exato, Mariana, apertar, cheirar é, e tocar para essa coisa transcendental. Mariana não está fisicamente. E eu exato. não entendia isso. Uhum. Agora eu consigo sentir Mariana de uma outra forma, É, né? Eu sinto saudade de abraçar, lógico que beijar, sim. sinto, Uhum. sinto, sinto, sinto. Mas a gente percebe que esse fio, né? Porque a gente conheceu o amor no seu estado mais puro, né? Uhum. Quando a gente é mãe, quando a gente é pai, é tão gostoso, né? Então isso não se rompe com a Uhum. morte, É, né? E uma coisa que a gente estava conversando outro dia, assim, ó, nós que somos católicos ou a gente acredita na vida eterna, né? Se uhum. tem vida lá e tem vida aqui, onde é que está a morte? Exatamente. Bem É isso. uma passagem, É uma né? passagem. Né? E é interessante porque quando isso se dá com bebês recém-nascidos ou, né, que ainda estavam em gestação, a gente consegue pensar, gente, ali na realidade estava o quê? Um anjo. Foi um anjo que passou e deixou algum ensinamento, que às vezes a gente vai demorar um tempo ainda para conseguir descobrir qual que é, entende? Mas É. tem um momento que dá o estalo, que a gente consegue perceber, né, que, gente, eu tenho um anjo no céu, entende? Eu tive um anjo comigo. Exatamente. Eu fui Que mãe de anjo, honra! né? Então, Que honra! isso é a gente conseguir perceber, né? Que essa história, tipo assim, e agora? E agora a vida continua, por quê? Continua até o momento em que chegar o meu instante. Eu me lembro, quando meu pai faleceu, o médico que atendeu ele pela última vez, ele falou assim, que quando ele está na juventude dele, ele perdeu algumas pessoas da família em um acidente. Parece que 3 pessoas de uma vez só num acidente, pessoas muito próximas. Naquela época disse que não tinha celular, não tinha nada. Então ele chegou na rua da casa dele, estava aquele mundaréu de gente lá. Ele falou, alguma coisa aconteceu. Né? E ele disse que foi muito difícil ele vivenciar aquilo ali no começo. E que com o tempo, o que, que ele pensou? Falou assim, olha, eu tenho que pensar que eles foram fazer uma viagem antes de mim.
e que um dia eu vou fazer essa viagem também e a gente vai se encontrar. Então, isso foi o Ai, que que deu lindo. esperança, foi o que deu esperança para seguirem adiante, né? Tipo assim, para perceber, gente, vamos, tipo assim, né? Porque a coisa vai para frente, vai chegar um momento, né, em que todos, né, seremos um só rebanho, um só pastor, exatamente na presença daqueles, né, que estão aqui conosco. Porque Uhum. aqueles que morrem, eles podem não estar mais fisicamente presentes, mas interiormente é impossível se retirar. Ah, não dá, Não né? O existe. Kevin, Mimi, todo mundo, né? Exato. Mateus, todo mundo É, aí muito grudado na gente, né? nossa, e é E é uma uma coisa coisa. assim, que eu, por exemplo, gente, se tem uma coisa que mexe comigo, por exemplo, eu sempre digo, gente, olha, não canso de falar, eu morro de inveja de quem morreu, entendeu? Assim, porque às Essa é a vezes as nossa pessoas, brincadeira, né, nossa padre? brincadeira, assim, porque, gente, assim, às vezes, por exemplo, porque uma grande coisa que a gente fala, assim, puxa, mas tão jovem, uma vida inteira pela frente, tanta coisa para realizar, não sei o que lá. Gente, tipo assim, a realização maior é estar em Deus. Aqui não tem, tipo assim, isso é Nossa, passageiro. Então, não que, tipo assim, a gente queira, né? Falar assim, então, né, Não, mas, tipo assim, gente, para aqueles que já partiram daqui, eu tenho uma tranquilidade, assim, muito grande. Aquilo que eu falo, eu não tenho dúvida do que eu falo a respeito dessa nem eu. realidade. Porque quando E eu é uma falo, certeza, né? é, No coração, é uma certeza muito grande nossa, também que eu eu lembro tenho. quando faleceu a Marli, ela era ministra lá no santuário. Na verdade, ela tinha vontade de ser Aham, ministra, ela foi convidada e tudo, e eu não sabia, né, que ela estava doente na época ainda. E ela estava com câncer, ela estava fazendo tratamento, aham, né, tudo, e de repente, dentro do tratamento, nós íamos fazer a investidura em dezembro dos ministros. E por aqueles insights que me dão de vez em quando, o que eu falei? Gente, os ministros novos vão servir na festa da padroeira. E beleza. E todos, né, aqueles que iam ser ainda instituídos no final do ano, eu fiz aquele dia, um dia especial que eles serviram. E, se eu não me engano, dia 31 de outubro, a Marli faleceu, né? E foi olha assim, foi só. muito rápido. E no velório dela, ela foi sepultada com o jaleco de ministro, tudo, né? E eu Aham. falando sobre a questão da vida, da morte, de toda essa realidade. E quando eu saí daí, a Ana, né, que é ministra, falou assim: ai, padre, o senhor falando, deu uma vontade de morrer? Assim, não vai dar, não é pra isso, não. Tem muito chão pela frente ainda, né? Temos muito o que É, fazer aqui ainda, né? Mas é assim, mas é esse desejo do encontro definitivo. Agora, enquanto nós estamos aqui, gente, é viver, tipo assim, intensamente, é que nem falando, encontrando sentido para aquilo que ficou, né? Porque sempre fica algo, até mesmo nas situações. Eu conversei com um rapaz esses tempos atrás que ele perdeu no mesmo acidente a mãe e o irmão, né? E ele, tipo assim, disse que no começo foi tão complicado e tudo mais, mas aos poucos ele foi aprendendo a lidar com a situação, né? E percebendo que na aham. realidade, né, existe o reencontro. Então, isso é que. E aí ele falando, né, que muitas vezes ele escuta a mãe dele, né? Meio que fala, filho, não sei o que e tal. É essa. Que na verdade a psicologia, né, fala que na verdade o pai e a mãe que a gente tem é aquilo que a gente introjetou deles, né? Porque cada um tem o Exato. seu pai e a sua mãe. Então, é a É, mesma é, coisa. O filho, o irmão, o tio, a tia estão aqui, é quem eles são e vão ser para sempre. Né? Não tem como é. arrancar isso. Não é a morte que vai conseguir fazer, né, que aconteça essa separação. Que a morte, na verdade, é apenas uma passagem, aquilo que Santo Agostinho fala, né, naquele texto belíssimo. Isso. E o nosso grupo de luto, de apoio ao luto parental, né? Então ele foi formado com toda essa história, né? É claro que assim, nós precisamos, né? Em algum momento de ajuda, a gente precisa também ter essa humildade para reconhecer que sozinho é muito complicado passar por uma situação tão complexa, né? E também uma coisa que você acabou de falar na sua homilia, né? Que nós temos que ter coragem para ir para águas mais profundas, né? Já que eu estou aqui,
vou fazer a minha parte, né? Então, esse também é um chamado para todas essas mães, né, que também devolveram o filho para Deus, assim, vamos nos unir para a gente ajudar, né, sair de nós. Enquanto a gente cuida, né, como o Abner colocou aquele dia, né, enquanto a gente cuida da ferida do outro, enquanto a gente enxuga a lágrima do outro, a gente não tem tempo para chorar, né? Então, assim, o quanto isso é lindo também, a gente poder se dedicar para o outro, né? A gente poder estar à disposição ali, né, para acolher, né? Que esse é a maior função do nosso grupo. E nós temos assim, Deus vai colocando pessoas maravilhosas, né, Padre, assim, no caminho. A gente foi, é claro que também a gente teve muitas críticas no começo, né? Mas a gente teve fé e conseguimos suportar, né, muitas coisas. E as pessoas aquelas que querem agregar, que querem também colaborar, elas vão arregaçando as mangas e vão vindo junto com a gente, né? Porque há Exato. muita coisa para fazer, né, Padre? Com certeza. E uma coisa, só para esclarecer, de repente, as pessoas estão acompanhando aí, hoje nós não vamos conseguir responder as perguntas, né? Porque hoje a intenção desse momento era colocar um pouco o histórico do grupo, todo esse processo de Isso. desenvolvimento. Então, se a Val conseguir deixar anotadas essas perguntas e os comentários, porque eu não sei se fica gravado depois. Tá? Então, se não Nós ficar, gravamos. não, mas aparecem os comentários na gravação? É isso que eu não sei. Não sei. Porque eu queria ver, Val, de repente marca quem está perguntando algumas coisas, que eu vi algumas perguntas, mas se eu for entrar, por exemplo, em uma pergunta, eu fico uns 10 minutos. E nós só temos mais 8 minutos, porque com 60 minutos cai a conexão, né, do Instagram. Então, só para dizer assim, o momento, eu queria até fazer uma outra live depois para a gente abrir para perguntas. E aí a gente vai respondendo pergunta tranquilamente, tá? Mas vamos sim. Nossa secretária vai tomar nota aí de quem está falando e tal, para a gente conseguir conversar um pouco depois. E o último tópico, eu não sei se você tem mais alguma pergunta aí ou não. Não, pode falar. Tá. O último tópico que eu gostaria de tocar é exatamente naquilo que a gente falava do mover de Deus. Por exemplo, quando começou essa pandemia, nós pensamos assim, puxa vida, e agora, né? O grupo e não sei o que, não vai poder fazer e tal. E de repente abriu, né, toda essa possibilidade de fazer o quê? De esse grupo chegar em lugares que ele jamais chegaria, né, se não tivesse acontecido isso. Nós nunca teríamos essa ideia, de repente, fazer via Zoom, abrir para outras pessoas tal. Tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de Guarapuava, né, do Rio de Janeiro, a Rosana que está fazendo aniversário hoje. Exato. Entendeu? A Rosana é do Rio, né? Entendeu? Então, tantas pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer, que a gente pode pensar, por exemplo, ó, um sábado à tarde, a gente fazer algo pelo Zoom, entendeu? De 2 horas, 3 horas, aí, tipo assim, ter um tempo livre para falar sobre todas essas realidades, entende? Então, é algo que nós vamos fazendo que as coisas vão acontecendo, né? Com a Goiânia e Goiás, a Cris Inês, né? Então, gente, quando que a gente imaginaria em chegar nisso daí? Né? A Minas Gerais, Zé Carvalho, olha só, você tá vendo? É coisa assim que, gente, eu nunca imaginaria na minha vida, entendeu? O grupo alcançar, né, de repente, pessoas fora de Londrina. O nosso sonho era muito pequenininho, entende? Mas era o sonho bem de pequenininho. Deus era muito maior. Entende? Era. Então, e hoje a gente... E para tudo tem um sentido, né, Padre? Nada é à toa, né? Nada é por acaso, né? E ó o Sérgio aí chamando para um churrasco. Opa! Sérgio, nós vamos fazer a pizzada, Sérgio. Vamos fazer uma pizzada. O Thiago. Cada um faz a sua Isso. pizza e come junto. Criatividade. Entende? Então, vamos fazer um café da tarde, cada um faz um café na sua casa e a gente vai conversando, tomando café pelo Zoom. É isso aí. Ó, o Thiago, Deus escreve certo por olha, o Chapadão do Céu, Goiás. Então é isso, sabe? Olha então, só.
Então a vida ela vai nos mostrando, nos passando coisas e nós vamos ter que ir respondendo a tudo isso, né? E lembrando sempre que é nesses momentos de adversidade, onde o negócio chacoalha mesmo, é que existe o nosso crescimento, é que existe assim a nossa mudança de valores, né? Hoje assim eu posso dizer que eu sou bem íntima da morte, assim, eu não tenho medo. Né? Nós não temos, né, Eu tô rindo da padre? Rosângela, que ela falou assim, falar em comer é com o padre mesmo. Ah, comi guarulhos. Doce, Rosângela, doce. Eu Né? engasguei aqui. É, mas a gente precisa, assim, se dispor a ajudar. E a gente está aberto, né? O nosso grupo está aberto tanto para as pessoas que querem ajuda, quanto aquelas pessoas que também querem se dispor a estar colaborando de alguma forma, né? E uma coisa que é importantíssima é o seguinte, até para não deixar passar, que faltam 4 minutos só. É a questão, por exemplo... Para mim falta 2. Só 2? Vixe, Maria. Nós começando... É verdade, começou antes das 8, verdade. Antes. É que nós temos que pensar o seguinte, o grupo, ele não é somente para mães agora, né? Ele é muito mais amplo, ele é para a família. Então, aberto um grupo, né, de apoio ao luto e que aos poucos a gente vai ajustando, né, todo esse processo aí, né, de como fazer e tal. Somos estrangeiros aqui, Zezé de Carvalho, verdade. Então vamos encerrando, né, Elaine, que vai cair a ligação. Sim, agradecemos a todo mundo que participou com a gente, tá? Acompanha a gente lá, né? E não esqueçam de rezar por nós, né? Porque nós estamos aí numa missão e é bastante serviço, né, padre? Isso aí. Deus abençoe a cada um de vocês antes que caia a ligação, senão a gente não consegue encerrar. E vai estar gravado. Tá, obrigada, Solange. Outro beijo. A Solange está mandando beijo, outro. Obrigada, Tiago, Roseli. Ficam com Deus, tá bem? Obrigada, Deus, padre. obrigado. Tchau, padre, dá uma bênção, dá uma bênção. Ele esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.